Cada um tem o seu tempo. Cada um tem sua hora. Tem gente que está com vergonha de dizer eu não aguento mais. Tem gente que às vezes tem vergonha de falar que está cansado, que precisa de férias. E tem gente que só valoriza o trabalho de quem está na frente, no campo de batalha. Tem gente que só valoriza de quem está no altar, orando, pregando, profetizando, falando, como se essas pessoas fossem mais importantes, ou se essas pessoas fossem merecedoras da bênção do Senhor. Mas aquele que está lá, aquele que está na retaguarda, não é importante. Para que nós tenhamos unidade, para que nós tenhamos um coração como o coração de Deus, nós precisamos entender que todas as pessoas são importantes. Aquele que está no campo de batalha, aquele que está na retaguarda guardando as bagagens, também tem a mesma importância. Nós somos o corpo, nós somos a família de Deus. Cada um vai com aquilo que tem, cada um vai com a fé que tem, com a coragem que tem, com a vida que tem, e Deus é Pai de todos nós. Primeira Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 9, 10 e depois 21 e 25. Essa é uma palavra libertadora para muitos de nós. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Hoje Deus tem uma palavra para a tua vida. Amém? Mequinha, se o ventilador estiver incomodando, é só desligar aqui, ó. Fica à vontade aí, viu? Se alguém tiver com o ventilador incomodando aí, estiver sentindo frio. Tem alguém sentindo frio, gente? Ninguém? Eu estou sentindo frio. Sabe que os cansados também têm um valor? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, e eles e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber. E deram também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Pode só adiantar, versículo 21 ao 25. Versículo 21 ao 25. E chegando Davi aos 200 homens, de que cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinham. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus, grave essa palavra, todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou toda a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem nos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. E assim foi, desde aquele dia em diante. Portanto o pôs
por estatuto e direito de Israel, até o dia de hoje. Amém. Eu quero compartilhar essa palavra com todos os queridos aqui. Deus falou comigo. Deus falou comigo nesses dias, mais especificamente contra quinta-feira, que a irmã Efigênia me deu uma exortação muito pesada, mas essa palavra, ela ficou no meu coração. Eu quero só resumir a história aqui, que essa história se deu em 1 Samuel capítulo 30, quando Davi volta para casa, e quando ele chega, todo o alojamento só tinha fumaça. Os amalequitas tinham dado com ímpeto contra aquele acampamento e levado todos os despojos, toda a alimentação, todas as roupas, todo o ouro, toda a prata, todo o diamante. Levou as mulheres, levou os filhos, as mulheres de Davi, os filhos dos soldados, levou tudo. E quando eles chegaram, eles choraram até não ter mais força para chorar, desesperado. E Deus deu a eles uma orientação de perseguir os inimigos, de ir atrás do inimigo. Deus deu uma palavra que os daria vitória. E quando eles começam a ir atrás de um exército, agora imagina, Davi e seus 600 homens. Eles saem para uma guerra, 600 homens só. Como vencer uma batalha, uma guerra, com 600 homens? Já era difícil. E quando ele chega no ribeiro de Bessó, 200 homens não puderam passar, de cansados que eles estavam. E quando eles chegaram naquele ribeiro, eles enviam de batalhas, de guerras, de dores. Eles não tinham como ir. 400 foram com Davi. E o que sucede? Logo passando o ribeiro, eles encontram um homem caído, quase morto, machucado. E ele chega naquele homem com fome, dá comida, alimentação, e pergunta onde ele era. Ele era amalequita. E na verdade, ele falou para onde que o exército tinha ido, deu todas as informações. Se vocês fizeram um trato de não matar, porque o inimigo é assim, ele abandona os seus soldados, ele não tem misericórdia com aqueles que ficam na beira do caminho. Mas aquele homem ferido já era uma direção que Deus estava dando a Davi, já era um milagre que estava acontecendo. E Davi vai para a batalha, ele e todos os seus soldados, e eles vencem aquela batalha. Você sabia, meu irmão, que todos nós enfrentamos guerra espiritual, nós enfrentamos crises, perdas terríveis, batalhas infinitas, mas Deus, Ele nos ensina, em meio à dor, em meio às aflições, em meio à guerra, várias lições, vários aprendizados. Deus, Ele quer ministrar o nosso coração, e ainda que nós não entendemos, ainda que nós não compreendemos. Sabe, aqui na igreja nós estamos ministrando nesses dias sobre a unidade, a importância da unidade na igreja. Nós temos falado sobre unidade, sermos um. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Sabe por quê? A igreja, ela não é só feita de guerreiros fortes, mas também de soldados cansados que guardam a retaguarda. Você sabia que muitas das vezes o mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo, graças a Deus, influenciado até por muitos coaches, muita gente está deixando a palavra de Deus para ouvir coaches que manda acordar 4h59 da manhã, tomar um banho gelado, correr 10 quilômetros, ler um livro, ir para a academia e há uma cobrança muito grande.
tem que ter sucesso, tem que ter vencer, tem que ter propósito. E tem gente trabalhando em 3, 4 empregos, tem gente se arrebentando para vencer na vida. E eu até pergunto, o que é vencer na vida? E tem gente que está sendo bombardeado, você está muito parado do tempo, a gente tem que ser um tanto de coisa, a gente tem que fazer um tanto de coisa. E parece que é até vergonha cansar. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção nessa semana é que a gente tem limite. A gente não aguenta tudo o tempo todo, toda hora, todo momento, não é? E o interessante que Deus me chamou a atenção é que às vezes até na igreja o mundo tem influenciado muito. Tem gente que não aguenta estar na igreja todo culto. Não é todo mundo que aguenta subir no monte. Não é todo mundo. É igual sábado, tinha um negócio de jovens lá no monte, na serra. Eu fui de bicicleta, voltei. Depois tinha negócio dos casais. Eu disse que ia passar, quase que saiu o último daqui. Estava aqui hoje pela manhã, estou à noite, não é? E eu fiquei me sentindo muito mal hoje, porque eu reportei alguns anos atrás. Uns anos atrás, quando era domingo à tarde, se eu desse uma cochilada, eu me sentia muito cobrado. Eu ficava pensando, parecia que eu estava em pecado, porque o domingo era do Senhor. E todo domingo à tarde eu saía para visitar as pessoas que aceitaram Jesus. Eu ia em muitas casas. Tem a irmã ali, ó, Zelita, Carmelita. Segundo ela, eu ia na sua casa muitas vezes. Seu marido ou você que tinha aceitado a Jesus? Você lembra com que ano que foi? 94, 5, 93, 93, 94, 98? 98. Sabe? É esse ritmo, mas não é para todos. Muitas das vezes, nos departamentos da igreja, mas fulano, não, irmão. Tem gente que não é para esse serviço. Tem gente que Deus chamou da igreja para ofertar e para dizimar, para sustentar. Tem gente que Deus chamou para interceder. Tem gente que está no processo de cura. Tem gente que está no processo de tratamento. Tem gente que está dando trabalho. Mas fiel é aquele que começou a boa obra para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Se nós não entendermos isso, não vai haver unidade, vai haver disputa, vai haver condenação. Não basta eu querer estar no nível e culpar o outro. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem, eu ouvia muito dizer, a turma que orava, a turma que não orava, a turma do santo e a turma dos não santos, a turma do monte, a turma do que é nada, a turma do oba-oba e a turma... E isso era uma briga, uma divisão dentro da igreja. Pastor, então você está dizendo que tem muita gente que folga, tem muita gente que não quer nada com Deus? Mas isso é muito pessoal. E a gente tem que entender essas questões. Eu já cheguei um tempo de dizer assim, porque eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu atendo 6, 7, 8, 10 pessoas ao mesmo tempo. Vou no culto todo dia, toda hora, acordo cedo. Se eu tenho 1 hora antes do culto, eu corro 10 quilômetros. Tá se achando? Vem comigo então, já que você está rindo de mim aí. Hoje eu corri 11 quilômetros antes do culto agora. Mas cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu ritmo. Sabe? E essa palavra é libertadora porque 200 homens ficaram para trás porque não aguentaram atravessar o ribeiro. Não era falta de fé, era limite humano. Sabe? Deus sabe até onde eu e você podemos ir. O cansaço não desqualifica ninguém. Deus não descarta gente que se cansa. Deus cuida deles. Tem alguém aqui que está cansado aqui? Deus cuida de você.
levantai e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Mas há um Deus que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que ele é suave, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque eu digo, essa palavra é libertadora. Porque eu vejo muita esposa dizendo: pastor, meu marido é devagar demais, meu marido é assim, meu marido é um bom insosso, é um boco-moco, meu marido ele não tem isso, ele não tem aquilo. Não, ele tem o limite dele. Tem gente que tem força para vencer várias batalhas, várias guerras. Mas tem gente que o limite é aqui. Tem gente que consegue correr 11 quilômetros antes do culto. Tem gente que não consegue nem andar. Cada um tem seu limite. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem sua hora. Tem gente que está com vergonha de dizer: eu não aguento mais. Tem gente que às vezes tem vergonha de falar que está cansado, que precisa de férias. E tem gente que só valoriza o trabalho de quem está na frente, no campo de batalha. Tem gente que só valoriza de quem está no altar, orando, pregando, profetizando, falando, como se essas pessoas fossem mais importantes, ou se essas pessoas fossem merecedoras da bênção do Senhor. Mas aquele que está lá, aquele que está na retaguarda, não é importante. Para que nós tenhamos unidade, para que nós tenhamos um coração como o coração de Deus, nós precisamos entender que todas as pessoas são importantes. Aquele que está no campo de batalha, aquele que está na retaguarda guardando as bagagens, também tem a mesma importância. Nós somos o corpo, nós somos a família de Deus. Cada um vai com aquilo que tem, cada um vai com a fé que tem, com a coragem que tem, com a vida que tem, e Deus é Pai de todos nós. E eles vão, Deus dá uma grande vitória. Versículo 23 e 24. Alguns queriam excluir os que ficaram, mas Davi defendeu a vitória, dizendo: a vitória pertence ao Senhor. Ele estabeleceu justiça. Todos participam da mesma herança. O interessante é que quando eles voltam, a Bíblia fala que uns devassos, uns perversos que estavam no meio daqueles 600 soldados, disseram assim: Davi, dá a eles as mulheres, dá a eles os filhos, mas do ouro, da prata, do diamante, dos despojos, do que nós trouxemos, não. Porque eles são covardes, eles ficaram aí, eles não tiveram força para ir, porque eles estavam cansados, eles não merecem. E Davi disse: não, quem deu a vitória, quem fez, foi o Senhor. Eles guardaram a bagagem, vai ser dividido do mesmo tanto, da mesma maneira. E isso se tornou estatuto em Israel até o dia de hoje. E nós precisamos trazer essa palavra para nós como uma palavra libertadora, uma palavra transformadora para cada um de nós que aqui estamos. Porque às vezes nós só estamos valorizando, nós estamos num mundo hoje que só valoriza o campeão. Quem chega primeiro. Competir não faz a diferença, só tem valor. Mas Jesus, Ele Ele não joga fora a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Sabe, Ele veio buscar e salvar tudo aquilo que havia perdido.
Na verdade, todos nós fazemos parte de um reino, todos nós fazemos parte de uma palavra, todos nós temos a nossa importância, todos nós temos o nosso papel, todos nós somos vencedores. O interessante é que todo dia eu ouço o pai me dizendo: mas eu tenho 4 filhos, eu criei os 4 iguais. Fulano deu certo, mas fulano deu errado. Fulano, eu digo, aonde que está o erro? Porque você criou os 4 da mesma maneira. As pessoas não são iguais. Aqui ó, 4. Não, esse não é igual a esse não é igual a esse não é igual a esse, e os 4 não é igual a esse. Mas eles formam a mão. Esse é menor, esse é maior. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. E a gente tem que entender isso. E cada parte do corpo ela é importante. Eu tenho sentido umas dores aqui no ligamento, nesse músculo aqui. Meu Deus, como afeta o corpo todo. Eu estava correndo, sentindo muita dor. Nada é separado. Se esse nervo aqui, o corpo todo sofre, padece. E se a gente não entende? Deus entendeu isso. Porque na própria palavra diz que Ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E eu vim aqui nessa noite para dizer ao teu coração, à tua vida: ei, Deus cuida de você. Deus, Ele reconhece o teu valor. Deus conhece a tua história. Eu vim aqui para ministrar para você que às vezes está vivendo debaixo de culpa, dizendo: eu errei, eu falhei, eu queria ser igual ao meu irmão, eu queria ser igual ao meu primo, eu queria ser igual ao pastor, eu queria ser igual ao fulano. Não seja simplesmente você. Deus te ama da maneira que você é. Você tem o seu limite, mas você é amado por Deus. Você é precioso nessa terra. As pessoas não estão bem com isso. Eu não tenho que fazer tudo. Eu não tenho que dar conta de tudo. Tem batalhas que eu não vou guerrear. Tem lutas que eu nem vou poder ir. E tem algumas que eu vou perder. Eu não vou ganhar todas as batalhas. Por isso que há tempo de ganhar, há tempo de perder. Há tempo de aproximar e há tempo de afastar. Tempo de chorar, tempo de sorrir. E às vezes a gente está perdido nesse tempo. Sabe, é a nossa história, é a nossa vida. E a gente quer apontar quem merece e quem não merece, quem pode, quem não pode, quem é campeão e quem não é campeão, quem é forte e quem é fraco, quem é maior e quem é pequeno. Não, Deus olha e disse: eu vou retribuir, repartir da maneira igual, porque todos têm o seu valor. Sabe, versículo 25: a lei de Davi se tornou o princípio para sempre. A vitória é dividida com todos. Hoje a igreja precisa entender que nem todos vão ao campo missionário, mas todos podem sustentar em oração. Nem todos pregam, mas todos podem servir. Nem todos são fortes, mas todos têm um valor. No reino de Deus não existe esquecido, existe útil no lugar que o Senhor colocou. Aqueles homens poderiam se sentir tão inúteis, mas Deus os incluiu na vitória. O céu não mede como os homens medem. Deus não avalia só desempenho. Ele honra a fidelidade, o posicionamento e o coração. Talvez você chegou aqui hoje quebrado, mas veio. Você chegou aqui hoje com culpa, mas chegou.
Quem sabe essa semana você cometeu os piores erros da sua vida, mas você está aqui. Quem sabe essa semana você falou, eu não aguento mais, eu não tenho força, mas você está aqui. Quem sabe você não ganhou 1000 almas para Jesus, nem mesmo 10, nem 20, mas tem 25 anos que você está aqui, que você está servindo. Quanta gente forte que venceu muitas batalhas, mas não servem mais a Deus. Você está aqui. Eu vim aqui hoje para te dizer, você é precioso demais para Jesus. Às vezes você nem está na linha de frente, mas você não está fora do propósito de Deus. Eu e você fazemos parte da vitória. Deus não nos abandonou. Deus não nos substituiu. Deus não nos descartou. Sabe, eu aprendo isso. Deus falou isso forte no meu coração. Essa semana, essas 2 últimas semanas, eu tenho enfrentado algumas guerras e algumas batalhas. Essas 2 últimas não foram fáceis. Hoje pela manhã eu dei até muito na cara, Irani. Você veio no culto hoje de manhã, Irani? Veio? Veio não. A igreja estava lotada, parecia que era festa. Estava lotada, não tinha lugar. E eu cheguei aqui hoje de terno, bonito, engravatado. Pus um óculos para não aparecer que esse óculos é amarelo, né? Para cortar as luzes, para melhorar quem tem problema de insônia, para dormir melhor. Aí eu peguei outro amarelo, achando que ele ia ficar branco, ficou óculos escuro. Imagina eu todo internado no altar de óculos escuros. E todo mundo já percebeu que o dia que eu estou muito bem vestido é porque é um dia muito difícil para mim. E eu visto a melhor roupa, levanto a cabeça e vou para enfrentar a vida. Porque eu aprendi que ficar em casa não cura. Curvar os ombros, o mar, a terra, o céu não cura. Eu aprendi que nesses dias eu paro e eu fico na posição do super-homem. Eu aprendi a levantar a cabeça, enfrentar a vida. E na quinta-feira eu cheguei na casa de mãe e ela está falando, porque geralmente algumas pessoas, quando querem falar de algum problema ou alguma crítica na igreja, coitado dos meus pais, eles não falam comigo, mas falam com meus pais, falam com os outros pastores, e sempre a minha mãe me reporta tal problema, tal problema, tal problema, e ela foi falando. Eu disse, mãe, hoje eu não estou batendo de frente com esses problemas, quem cuida desse povo é Jesus. Não, é Jesus. É Jesus. Porque às vezes a gente vai resolver um problema, a gente mata alguém. E a igreja é a Santa Casa da Misericórdia. E foi falando de um problema, outro problema, porque pastor é assim, ó. Tá aqui, ó, o James. Como é que você chama, meu filho? Caio, tá, Caio, vem cá, Caio, dá um passo para frente. Faz o solo mais bonito que você consegue fazer nessa guitarra. Tá bom. Agora me dá sua guitarra. Vai lá e pega o contrabaixo do Pedrinho e toca o contrabaixo do Pedrinho. Qual outro instrumento você sabe tocar? Qual outro instrumento você sabe tocar, filho? Só esses 2? Violão também? Dá um slap aí, deixa eu ver.
Agora pede o Pedrinho para aumentar seu contrabaixo, que ele baixou. Aumenta, Pedrinho, aumenta aí. Ninguém ouviu. Vai, agora toca, vamos. Tá bom. Passa para ele aí. Agora toma o violão do Irani lá, vamos ver. Agora eu quero ver. Espera aí que vai pegar seu teclado também. Você tem quantos anos, Pedrinho? 19. Eles não sabem o que você está tocando, aí ninguém está tocando com você. Uau! Glória a Deus, tá bom. Agora vem cá comigo. Hã? Quer tocar o teclado? Escuta, olha aqui, gente. Ele diz ter 19 anos. Mas há 23 a 24 anos atrás, eu apresentei. Então é seu irmão. Quantos anos seu irmão tem? 21 anos atrás. Então eu sou pastor dessa época. Está vendo o Caio aqui? Ele é professor de música agora. Ele é o maior professor de guitarra e contrabaixo da história. Levanta a sua mão, nós vamos profetizar agora. Deus vai dar a ele uma escola de música. Deus vai prosperar esse menino, vai enriquecer esse menino. E eu declaro que nós vamos aproveitar para divulgar a escola que Deus está colocando na mão dele. Agora, em nome de Jesus, recebam a capacitação que vai além da capacitação humana. Receba uma unção sobrenatural, uma percepção, um ouvido para a música como tal. Que Deus coloque a unção de Asaf, Gedutum na tua vida agora. Receba a unção do musicista, como Deus derramou e liberou sobre a vida de Davi. Esta é a minha oração, a oração da igreja, em nome de Jesus. Eu declaro por terra toda a palavra de maldição que diz que músicos não prosperam. Eu quero declarar que Deus vai te fazer prosperar através da música na nossa cidade. E o vento de Deus pode te levar em lugares inimagináveis. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Mas está aqui o Caio. Uma das coisas que eu aprendi, o Caio tocou bem a guitarra, tocou bem o contrabaixo, tocou bem o violão. O Caio é um menino do altar. E todo mundo diz, o Caio é uma benção. O Caio toca bem. O louvor daquela igreja é uma benção. O ministério do louvor com o pastor Pablo está fluindo. Os jovens estão fluindo. Ainda mais agora que o Mateus e a Dani está junto assim, de liderança, frente a frente. Aí que está fluindo mesmo. Maravilhoso, sensacional. Quando está dando certo, é o Caio. Quando está dando certo, é o Irani. Quando está dando certo, nossa, a Adriana do departamento infantil está maravilhosa. Quando está dando certo, o grupo de dança, mas a Lara, é sensacional. Uma coisa que eu aprendi nesses anos como pastor. Mas quando algo dá errado, mas o pastor, está vendo? É um banana, não faz nada. O pastor errou, a igreja está assim. Tudo é culpa do pastor. Tudo é culpa do pastor. O Caio está aqui bonitinho,
toca bem, canta bem. Mas se o Caio faz uma tatuagem na testa, outra na orelha, outra no pescoço, olha lá, o pastor não vê, é culpa do pastor. O bem dele é mérito dele, mas o que ele faz de erro, a culpa é do pastor. E mãe foi falando, mãe foi falando, mãe foi falando, mãe foi falando, e foi falando, só coisa bacana, legal. Eu disse para ela, mãe, pode ficar à vontade, Caio. Só faltando o teclado hoje, tá? E mãe foi falando, e quinta-feira eu disse para ela, mãe, sabe de uma coisa? Eu não aguento mais ser pastor. Eu não quero mais ser pastor. Eu estou cansado. Chega. Para mim deu. Primeira vez que eu falei isso na vida. Eu estou cansado. Não aguento mais não. Chega. Também tem 26 anos que eu não tiro férias. Também tem 26 anos. 14 igrejas. Construir igreja não é fácil. Problema no Ministério Público não é fácil. Prefeitura não é fácil. Todo dia um problema, todo dia uma guerra. Gente, todo dia construção. Tudo que vai fazer se faz com dinheiro. Se você pede dinheiro é porque você gosta de dinheiro. Se você é feio, o ruim é porque você é feio. Se você é bonito, é ruim porque você é bonito. O problema é que eu dou problema, que eu só fico bonito, eu não fico feio. Então é um problema sério. E eu fui falando. E ela levantou. Está com dor no ombro igual eu. Enfiou o dedo na minha cara e falou, bonitinho, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E agora o que você vai fazer com Jesus? Porque quando eu te gerei, eu falei, Deus, eu quero um filho, me dá um filho que eu quero apresentar no altar. E quando Deus me deu o filho, eu disse, esse é profeta do altar. Ei, sabe de uma coisa? Eu te gerei para ser pastor e para ser no altar. Foi Jesus que te chamou. Tem uma palavra sobre a tua vida, tem uma unção sobre a tua vida. Você não vai parar de jeito nenhum. Você não vai parar de falar mais essas palavras. Ei, você tem muito valor. Você é muito especial para Deus. Você só está cansado. Aprenda a descansar e não desistir. E eu disse, mãe, a senhora que é pregadora de domingo? Ela disse, eu vou pregar. E eu vou colocar uma chave na tua mão, porque Deus tem uma chave de vitória, Deus tem uma chave de prosperidade, Deus tem uma promessa para a igreja, Deus tem um crescimento para acontecer na igreja. Vai acontecer milagre, vai acontecer avivamento. O avivamento não chegou, o melhor tempo não aconteceu, mas vai acontecer. A chave está aqui, a chave está aqui. Há um anjo construtor que não foi embora ainda, há um anjo do milagre aqui nessa igreja, e você não vai ficar de fora. Aí eu entendi que eu cheguei ao vale de Bessó, cansado. E que algumas pessoas vão lutar algumas batalhas. Mas que Deus não desiste de quem está cansado. Deus não vai honrar só aquele que continuou a batalha, mas aquele que está aqui. Eu entendi essa palavra de uma maneira muito clara dentro de mim. A gente tem limites. E eu senti no meu espírito para dizer à igreja, Deus ama você. E Deus colocou no meu espírito para dizer à igreja, honra aquele que ainda não tem força para caminhar, aquele que está se arrastando. Honra aquele que parou porque cansou. Volta para buscá-lo. Volta lá e abraça-o. Isso é unidade.
Deus dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nem vigor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, caminharão, correrão e não se cansarão. Quem sabe você chegou aqui e você está dizendo: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais essa família, eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Quem sabe você chegou aqui se cobrando. E Deus está falando com você, você só precisa aprender a descansar. A sua força está no descanso e na confiança. Há um convite de Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para a vossa alma. Essa noite eu não dormi, e eu aprendi uma coisa. Alguém disse: pastor, mas você estava muito cansado e correu 11 quilômetros. Desde que eu aprendi que o descanso não está numa posição. Às vezes você deita no sofá e acorda muito mais cansado. Às vezes o cansaço está na alma, está no físico. Toda vez que eu estou muito cansado, para me ativar, eu faço uma atividade física. O descanso não está numa geografia. Eu estou precisando viajar, ir para um hotel resort, ir para uma roça, ou então para uma praia. Quem já viu alguém ir para umas viagens dessas e voltar mais cansado? E às vezes com mais problema, porque com mais dívida. Então o descanso não está numa posição. O descanso não está numa geografia. O descanso está na pessoa bendita de Jesus. E Jesus hoje está te chamando hoje para você se entregar no altar. Para você dizer: Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu me rendo aos teus pés. Eu me curvo diante de ti. Você está aqui. Deus está falando aqui que tem muitas mulheres cansadas. Não aguento mais, pastor. Está difícil para mim, é só cobrança. Está difícil demais, pastor. É uma cobrança do físico, do emocional, do espiritual. Tem que ser tanta coisa. E Jesus está dizendo: eu tenho descanso para você hoje, filho. Tem homem que diz: eu não estou aguentando mais. A gente, tanta cobrança dessa atual sociedade. Falam que os homens hoje são Cinderela, princesas, donzelos, que os homens são isso, que não aguento mais, é só pressão. Eu não aguento mais. Jesus está te chamando. Quem sabe Deus hoje te diz: filho, eu tenho um encontro com você. Você tem um valor tão especial. E quem sabe você que veio hoje, porque hoje Jesus quer mudar a sua história e você precisa de uma decisão. E qual é a decisão? Pastor Pablo, qual foi a frase que Gabriela usou na escola dominical hoje, da decisão e destino? Decisões definem destinos. 3D. Decisões definem destinos. Tem alguém hoje que precisa e quer tomar uma decisão? Qual é a decisão, pastor? Eu quero me entregar nas mãos de Cristo. Eu quero voltar para Jesus. Eu tomo a decisão de aceitar Cristo como meu Senhor e Salvador. Alguém que quer tomar essa decisão de dizer assim: a partir de hoje a minha vida é de Jesus e de ninguém mais. Alguém que se afastou e hoje quer voltar, levante uma de suas mãos, eu quero orar para você. Hoje Jesus está te chamando de volta. Se tem alguém hoje, levante uma de suas mãos hoje. Jesus quer mudar a sua história. Ele quer restaurar o teu coração. Jesus hoje quer renovar a tua vida. E se tem alguém, levante bem alto uma de suas mãos e eu quero orar por você.
Aleluia. E outra coisa, o que vai trazer descanso para nossa alma é trabalhar para Jesus. Eu tinha mais descanso e refrigério quando eu saía toda tarde de domingo, a pé. O irmão Edson com um terno, com aqueles coletes de baixo, uma gravata grossa, uma pasta na mão, todo internado, e eu do lado de camisa social visitando a pé. JK, Alvorada, Planalto 1 e Planalto 2. Todo domingo, o suor descendo. Mas como a Camila me disse, quarta-feira tem célula. Nós temos a célula na quarta-feira lá, temos a célula de homens aqui na terça-feira. E daqui uns dias nós vamos ter 50 células. O que é célula? Grupo pequeno, a igreja dos lares. Sabe, você vai ter muita paz quando você começar a trabalhar para Jesus. Nós temos uma célula de oração aqui todo dia, toda segunda, 7 horas da manhã. Nós temos uma célula aqui na igreja, toda quarta, 3 da tarde. São pequenos grupos. Amanhã, 7 horas da manhã, você pode começar o grupo, o dia em oração. É a melhor forma de começar o dia. Se envolva com Deus. E quem sabe você está aqui, Jesus está te chamando de volta. Lembra, Mequinha, como que a gente vinha para oração toda de manhã, vez de manhã? Subia para o monte para orar toda sexta. Trabalhando em obra, chapando massa de parede, virando noite, colando carpete. Foi a melhor época da nossa vida. Não pare, não pare. Quinta-feira eu estava dizendo, eu vou parar, chega, não quero. Irmã Frigena diz, descanse, mas não pare. Fica aqui guardando. Mas não abandone. Não seja um desertor. Se você não vai na batalha, não deserte, fica aqui. Não está na linha de frente, mas está guardando a bagagem. Só descanse, mas não pare. Deus está chamando pessoas de volta. Se apresente. Se envolva.